Ok, então pessoal, vamos lá. O tema que a gente está falando é vingança, certo? Aprendemos que em hebraico isso tinha dois nomes: Loticom e Lotitor, Nekamá e Netirá. Sim? Falamos que Nekamá era quando eu vingava, simplesmente devolvia para a pessoa o que eu fiz, enquanto que Netirá era quando eu guardava no coração. Eu podia até dar para a pessoa de volta o exemplo de: você não me emprestou, toma, eu te empresto, não sou igual a você. Caiu inclusive na provinha de vocês. Vimos a definição do Urashi, dos dois, Urashi aqui e Urashi aqui, os dois explicando para a gente. Sim? Então, a forma que nós falamos, como foi perguntado aqui, como eu posso sair da Nekamá ou da Netirá, era conforme o que vimos no trimestre anterior sobre Ladun Lekavshut, sim? Ladun Lekavshut, julgar favoravelmente. Se eu julgo a pessoa favoravelmente, eu não vou guardar essa raiva dela, vou jogá-la para o bem, e pode ser que então eu não vou fazer nem Nekamá, nem Netirá, não vou ter com ela essa raiva. Muito bem, isso tudo já foi falado. Nós temos a fonte que explicamos na última aula, quando nós falamos sobre o caso não foi na última, foi na penúltima aula. Ainda falamos do Aman, sim, Aman e Mordecai, como está aqui. Aman e Mordecai já se conheciam. Quando o rei mandou o Aman ir buscar o Mordecai e andar no cavalo, conforme já explicamos na aula, o Mordecai zoou um pouco com o Aman. Mandou que ele banhasse ele, mandou que ele barbeasse ele, estava fraco dos 3 dias do jejum. Por último, mandou que ele ficasse abaixado de 4, para que o próprio Mordecai pudesse subir no cavalo, subindo nas costas do Aman. E quando ele subiu, deu um chutinho nele, o Aman vira para ele e fala essa frase em hebraico, mas não está escrito no seu livro Mishlei, escrito pelo rei Salomão, Bin polo iverra altismar, que em português significa: não te alegres quando teu inimigo cai em teu tropeço, não permitas que teu coração se exalte. Respondeu para ele o Mordecai: tudo isso está escrito no inimigo judeu, mas não num amalequita como você. E vocês lembraram que os amalequitas eram nossos grandes arqui-inimigos. E aqui nós discutimos se era possível então eu me vingar contra uma pessoa, um povo que fez mal para mim, um povo que quis a minha morte. E a princípio, por esse tratado do Talmud, esse tipo de vingança era permitida. Estamos no tratado de Megillah, ainda a ser discutido, ainda a ser fechado. No momento essa pergunta ficou no ar, não resolvida ainda. Que era a fonte da história de Diná, como vimos da última vez, sim? Expliquei para vocês que Diná, ela saiu para ver as meninas da cidade, andou com o pessoal da cidade, acabou sendo violentada pelo Shem, pelo Hamor, pelo Shem, filho de Hamor. Sim, Hamor era o nome do pai, era o rei da cidade, e Shem era seu filho, que violentou ela e se apaixonou por ela. Ele quis se casar com ela. Ele vai e propõe aos filhos de Jacó, os irmãos de Diná: deixem seus filhos casar com as nossas filhas e deixaremos nossos filhos casarem com as suas filhas. Ou seja, foi uma proposta de integração entre as cidades, o pessoal, a tribo, o acampamento de Jacó e a cidade de Shem. Os filhos de Jacó, Shimon e Levi, como está escrito aqui, tiveram uma ideia sensacional, falaram: tudo bem, podemos, mas nós não podemos casar com homens que são incircuncisos, que não têm circuncisão, não têm o Brit Milá. Façam o Brit Milá e nós então permitiremos que se casem. Ok. Sendo assim, foram lá então os filhos de Jacó, os homens da cidade, fizeram Brit Milá, basicamente foram obrigados a fazer Brit Milá, foram obrigados a fazer Brit Milá, já que o cara era o príncipe e o seu pai, o rei, decidiu que tinha que fazer Brit Milá. Todos os homens da cidade fizeram Brit Milá. Expliquei para vocês que o terceiro dia do Brit Milá era o dia que mais doía. Então Shimon e Levi, como está escrito aqui, aconteceu no terceiro dia, quando estavam com mais violenta dor. Os filhos de Jacó, quais filhos? Não todos, apenas Shimon e Levi, irmãos de Diná. Você vem mostrar que eles foram se vingar do que aconteceu com a Diná. Eles entram na cidade e matam tudo. Tomaram a Diná, levaram embora da casa de Shem e mataram tudo, pegaram todos os bens que as pessoas tinham. E a gente então questionou qual foi a reação de Jacó. Será que Jacó concordou com o que os filhos falaram? Então está escrito: então disse Jacó a Shimon e a Levi: tendes-me turbado. Expliquei para vocês que a palavra turbado era de sujo, como suja água, como água turva.
fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra. Ou seja, Jacó não gostou do que os filhos fizeram. Jacó não gostou dessa vingança que a gente chamou de vingança coletiva, comparável ao que poderia acontecer numa sala de aula, quando uma pessoa fez a bagunça e o professor deu prova para todo mundo na próxima aula. O professor se vingou coletivamente, um fez a bagunça. Tem só uma diferença, quando eu sei exatamente quem foi, e mesmo assim estou me vingando de todo mundo, ou que eu não sei quem foi e estou me vingando de todo mundo para que apareça quem foi. Nesse caso, eles sabiam que tinha sido os Shem, eles sabiam exatamente o que aconteceu, e mesmo assim eles se vingaram de toda a cidade, e Jacó não gostou. Eu tinha pedido para me lembrar sobre a bênção de Jacó para os seus filhos. Pessoal, na última paraxá da Torá, paraxá do Vayeri, quando Jacó vai falecer, ele reúne todos os seus filhos para dar uma bênção. E se vocês abrirem lá em Vayeri e procurarem as bênçãos, esses dois filhos, Shimon e Levi, não recebem bênçãos. De todas as tribos, todo mundo recebe bênção, Shimon e Levi não recebem bênção. Pelo contrário, eles recebem uma bronca. Shimon e Levi, Ahim, Shimon e Levi são irmãos. Beapam argu ish, na sua ira mataram pessoas. Jacó volta a dar uma bronca nesses filhos. Ok? Por terem feito uma vingança. Por mais que eles no final afirmaram, devia ele tratar a nossa irmã como prostituta, ou seja, eles vieram limpar a honra da irmã, mas Jacó não gostou. Na hora de dar bênção para todos os filhos, Jacó não concorda com Shimon e Levi, simplesmente dá uma bronca deles. Em vez de bênção está escrito Shimon ve Levi Achim, Shimon e Levi são irmãos, Beapam hargu ish, na sua raiva mataram pessoas. Está claro isso? Muito bem. Essa próxima fonte, o Mecol 5, ela conta sobre uma história curiosa. Um dos povos que tinham atacado a gente, sim, foram os midianitas. Os midianitas foram muito ruins com os judeus. Por que eles foram muito ruins? Quando a gente estava no deserto, o povo precisava atravessar a região de Midian. Midian, região do povo onde ficavam os midianitas. E foi pedido para passar por lá. Não deram permissão, tudo mais. No final, quando o povo sim foi passar, contam que os homens de Midian foram até os judeus e atacaram eles, fizeram guerra e não deixaram eles passar de jeito nenhum por lá. Ok? Na continuação, o povo fez uma vingança, agora vingança de guerra. E é basicamente o que está escrito aqui. E falou Deus a Moshe dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas. Ou seja, a palavra vinga está aqui de uma forma clara. Vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois recolhido serás ao teu povo. O que quer dizer recolhido será o teu povo? Não, Moshe recolhido será o teu povo. O próprio Moshe será recolhido. Moshe vai morrer, tá? Deus fala para ele: olha, chegou a tua hora, você está completando teus 120 anos, você agora vai morrer. Vai, se vinga dos midianitas e depois você será recolhido. Moshe sabia que a morte dele viria logo após a última missão dele, exatamente. Depois dessa missão contra a vingança dos midianitas. Muito bem. Logo em seguida está escrito, falou, pois, Moshe ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança de Deus contra eles. Olha que interessante, para fazerem a vingança de Deus contra eles. Deus manda se vingar, mas Moshe passa para o povo dizendo que isso é uma vingança de Deus. A gente tem que entender um pouco o que significa a vingança de Deus. Mas tem mais uma coisa curiosa aqui. Moshe sabia que a última missão dele era essa missão com os midianitas. E Moshe não preguiça. Ele não fica, tá bom, pode ter que vingar, mas pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5 anos, não. Em seguida, Moshe vai lá, reúne o povo. Se essa era a missão dele, mesmo que isso estava incluso a morte dele, a despedida dele desse mundo e como líder do povo, Moshe não preguiçou. Foi lá e foi fazer a vingança. Tudo bem, segue. E pelejaram contra os midianitas como Deus ordenara a Moshe. Agora eu entendi uma coisa. Sim. Você tinha falado que o judaísmo, em certas formas, ele aceita a vingança. Eu entendi, em que momento que o judaísmo aceita a vingança? No momento, por exemplo, que você está vendo agora, de uma guerra geral. O povo que tinha feito mal para a gente, como está escrito aqui, não tinha deixado a gente passar no deserto. Só que interessante é o seguinte, olha aqui, o que ele está falando é a vingança de Deus, está vendo? Porque Deus ordenou que fizesse isso.
Quando vai ser proibido? Vai ser proibido quando você sozinho decidiu se vingar de alguém, e vai ter uma situação ainda que eu não vou falar sobre ela mais pra frente, que uma pessoa sozinha decide. Pois não? Então, o importante aqui, como está escrito, é a vingança de Deus contra eles. Vamos lá, e pelejaram contra os midianitas, como Deus ordenara a Moshe. É muito importante, como Deus ordenara, não foi Moshe sozinho que defendeu se vingar. E mataram a todos os homens, mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Tsur, e a Shur e a Arivá, 5 dos reis midianitas. Também a Bilam, filho de Beor, mataram a espada. Pessoal, na verdade, o Bilam, ele era o rei de Beor, que era dos midianitas, e eles tinham contratado na verdade, o Balac contratou o Bilam para amaldiçoar o povo. Vocês não conhecem essa história na Torá, né? Ok, eu não vou me prolongar, mas na verdade essa vingança estava vindo também, de certa forma, pelo fato deles terem contratado esse Bilam, que era como se fosse um feiticeiro da época, para vir amaldiçoar o povo judeu. E depois, como não deu certo, o rei de Midian, ele colocou as suas filhas para seduzirem os judeus, para que, através dos judeus fazerem coisas feias e erradas, eles ficassem mal aos olhos de Deus e conseguissem então atacar eles. Foi toda uma conta que eles fizeram. E essa gente toda entra aqui agora nessa vingança que está escrito. Mas como vocês perceberam, e eu chamei a atenção, a grande diferença aqui, que Moshe, quando vai fazer uma vingança, não está escrito que ele foi lá se vingar porque ele queria se vingar. Está escrito aí, falou Deus a Moshe, dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, e aqui ele fala, a vingança de Deus contra eles. Percebam que muda o sentido de quando eu faço uma vingança pessoal minha, ou quando eu estou indo fazer uma vingança de Deus. E a gente vai entender um pouco mais esse conceito aqui na continuação. Porque na continuação da folha de vocês, estamos na fonte 6 agora, ok? Penúltima fonte da folha de vocês. Essa fonte, ela fala sobre o momento que o povo atravessa o mar. Sim, estávamos no Egito, 10 pragas, Faraó liberta o povo, a gente vai sair do Egito, e nesse momento o povo entra no mar, eles saem do outro lado, tem opiniões que eles saíram na mesma margem, inclusive, e eles encontram no final das contas os egípcios mortos. O mar se fecha em cima dos egípcios e os egípcios morrem. E aqui nessa fonte que está no Talmud, sim, no Tratado de Megillah, como está escrito aqui, conta pra gente o episódio que aconteceu naquele momento. Questionou Rabi Yochanan qual o significado do Pasuk, e um não se aproximou do outro durante toda a noite. Lokarav Zé Elzé, um não se aproximou do outro a noite toda. Quer dizer, quem não se aproximou de quem? Qual era o assunto? Explica pra gente o Rabi Yochanan. Respondeu o próprio sábio, né, Rabi Yochanan, significa que os anjos queriam recitar cânticos de louvor. Shirá, pessoal, essa palavra shirá são cânticos de louvor. Por exemplo, a gente tem Shirat Hayam, o cântico do mar. Ásia, Shir, Moshel, Vnei, Sereta, Shirazot, são cânticos que a gente conhece. Os anjos queriam nessa hora louvar, enaltecer, elogiar Deus por ter matado os egípcios, por ter salvo os judeus da mão dos egípcios e por ter matado os egípcios no mar. Entretanto, Deus os repreendeu, deu bronca, falou não, dizendo assim, vocês querem cantar, querem fazer cântico, enquanto a minha criação está se afogando no mar? Tem criaturas minhas, seres humanos, por mais que sejam egípcios, por mais que eles maltrataram os judeus, mas são minhas criaturas, são meus seres humanos, vocês não podem cantar. Olha a exclamação, vocês querem cantar enquanto minha criação está se afogando no mar? Interrogação. Explica pra gente a fonte. Nesse momento os egípcios se afogavam no mar, após a passagem dos judeus pelo mesmo, conforme expliquei para vocês. Então, vocês estão vendo, pessoal? Por mais que às vezes a gente está em guerra, você perguntou sobre não-judeus, mesmo com não-judeus, é um ser humano. Um ser humano é uma criação de Deus, não importa quem é judeu ou não-judeu. Os anjos não puderam se alegrar nesse momento, sim? Os anjos não puderam fazer o seu cântico, a sua shirá, porque Deus repreende eles dizendo, meus feitos, os feitos da minha mão, estão se afogando, estão indo embora. Vocês estão contentes com isso? Então, gente, mesmo em situações que é possível fazer a vingança, e nem chamaremos de vingança total, mas uma justiça, alguma coisa do gênero, tem que tomar cuidado em relação a ficar contente. Não se fica contente no coração quando você vê o outro caindo. A gente já viu isso com Mordecai lá atrás, em relação ao Aman, onde Mordecai
respondeu que com você eu posso me alegrar, mas não é um se alegrar, porque a gente vê que Deus condena os anjos por terem falado Shirá, o cântico, no momento que os egípcios estavam se afogando, ok? Muito bem, pessoal, fonte 7, última fonte da folha de vocês, a fonte 7. É uma fonte muito estranha, gente, porque essa fonte, de certa forma, ela traz um salmo, estão vendo? Tehillim é salmo, ok? Onde esse Tehillim vai falar pra gente como se fosse um elogio a Deus. E o elogio, ele fala assim, Kel nekamot Hashem, Kel nekamot Ofia. Em português fica, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence. Pessoal, em hebraico fica um pouco mais marcante, que parece que o elogio de Deus, Kel nekamot, é como se fosse Deus da vingança. Que tipo de elogio é esse? A Torá, ou melhor, o Salmo, elogia Deus, chamando Deus de Deus da vingança. Sendo que até esse momento, tudo que a gente viu aqui, vingança, não era uma coisa boa. Vingança é uma coisa negativa. A gente não pode se delegar com a vingança. A gente tem problema de Nekamá e Netirá, certo? Nekamá e Netirá, o que era Nekamá mesmo? A vingança direta. E a Netirá, guardar a mágoa no coração. E aqui de repente vem o Salmo e fala que Kel Nekamot é o Deus da vingança. Kel Nekamot Ofia. Vamos entender uma coisa, pessoal. Vamos voltar para o exemplo das primeiras aulas, quando a gente debateu bastante, sobre um juiz humano que tem que aplicar uma pena para uma pessoa. Então vamos lá. Aluno 1 roubou um pão porque estava morrendo de fome. Roubou um pão que estava morrendo de fome. O aluno 2 roubou porque é malvado. Estava zoando com a loja, foi lá, roubou um pão, tem dinheiro, tem condições, mas roubou o pão. E os dois foram pegos. O juiz vai olhar para os dois e vai falar, olha, esse aqui roubou pão, roubar pão é 2 anos de prisão. Essa aqui roubou pão é 2 anos de prisão. Vai ajudar o aluno 1 a dizer, não, mas eu roubei porque eu estava com fome? Não. Roubou, vai ajudar para a pena? A gente viu que assim, por exemplo, ele estava morrendo de fome e não tinha condições, o aluno 1, né? Então, eu ajudaria. ele pode ser um menonita. O grande ponto é esse, a pena não vai diminuir, porque senão cada um vai na frente do juiz e fala, eu roubei porque eu estava com fome, eu roubei porque eu estava com dor de barriga, eu roubei porque... Então assim, o juiz humano, ele não tem como dar penas diferentes conforme o interior da pessoa. O juiz não enxerga o íntimo, o juiz não enxerga o interior. Então por isso existem penas padrões, certo? Roubar com mão armada é X, roubar sem mão armada é Y. E é difícil diferenciar. É verdade, às vezes tem o que eles chamam de atenuante, de agravante, mas de uma forma geral, o juiz não pode condenar ou absolver levando em consideração o íntimo, o que a pessoa pensou, o que estava passando dentro dela naquele momento. Só tem um juiz que pode dessa forma julgar, o juiz dos juízes, Deus. Por isso que quando Deus dá julgamentos diferentes, já acontece alguma coisa de bom ou de ruim para uma pessoa ou para outra, ele é o único que sabe exatamente o que acontece com cada um em cada momento. Por isso, gente, a Nekamá que está escrito aqui, Nekamot, Deus da vingança, não é a vingança no sentido negativo, no sentido da vingança que o ser humano faz. É vingança aqui no sentido de justiça. Leia-se vingança aqui como justiça. Ó Deus, a quem a justiça pertence. No caso dele, a vingança, como se fosse pagar na mesma moeda. Você fez, você vai levar de volta o que você fez. É uma consequência do que você fez. E somente Deus consegue dar exatamente na mesma medida que a pessoa merece. Castigo ou recompensa. Não só castigo, recompensa também é assim. Ok? Mas por isso que Deus, Ele é o chamado de Deus da vingança. Essa mesma vingança, quando passa para o ser humano, já não é bom, é negativa. Porque seres humanos não têm a condição de fazer exatamente o que o outro merece. A gente não tem como examinar o íntimo, não tem como examinar o outro, é muito mais complicado. Então, o maior enaltecimento que tem aqui, que o Salmo traz, Salmo 94 traz isso pra gente, que Deus é o Deus da vingança, no sentido de ser o Deus da justiça.
Só Ele consegue dar a justiça exata para cada uma das pessoas, ok? Nesse momento, pessoal, nesse ponto, a gente está fechando essa parte da ficha. A gente ainda tem mais um momento que a gente vai trazer depois, não está ainda nessa ficha, que a Torá prevê um tipo de vingança em casos de assassinatos. A gente vai ver isso mais para frente, o conceito de Goel Adam. Goel Adam é o vingador. A Torá traz isso em 2 lugares pelo menos. Isso vai ser visto de uma forma mais profunda na continuação. Ok? Paramos aqui nesse ponto da ficha.